Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, vez mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim,
Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, comece a ver a luz do Senhor brilhando a teu favor, querido. Levante as suas mãos e declare: de mim, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Levante as suas mãos e declare: só subir o teu som. Adore aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Levante a sua voz e faça subir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Fala bem forte ao Todo-Poderoso Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do
Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Porque ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro
Em Cristo somos obras de Deus. Muito bom dia a você que está conosco nesta manhã maravilhosa de domingo, dia do Senhor, para estudar, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 10. Temos algumas coisas interessantes para aprendermos nesta manhã. Bem? A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Muito bom dia, muito bem-vindos a esse momento especial em que nós iremos fechar uma série onde estamos estudando sobre quais as verdadeiras características de um cristão, ou quais as características de um verdadeiro cristão. Você é nosso convidado a embarcarmos e pensarmos nesta manhã algumas questões, fechando este pensamento juntos. Em Cristo somos obras de Deus, e a Bíblia nos garante isso. Sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, isto se torna ainda mais especial. A partir deste ponto aqui de Efésios 2:10, vamos refletir acerca disso. Convido você a baixar a sua cabeça e orarmos ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por tua palavra. Pedimos que agora em especial o Senhor nos ensine um pouco mais do discipulado cristão, para aprendermos o quanto somos importantes para o Senhor, sendo preparados para as boas obras que o Senhor mesmo preparou para que andássemos nelas. Abençoe meu irmão e minha irmã que está do outro lado, nesta manhã especial, neste culto, onde iremos pensar um pouco sobre essas questões. Abra os nossos entendimentos nesta manhã maravilhosa de domingo, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia nos garante isso. Em Cristo somos obras de Deus. E o texto que nós lemos de Efésios capítulo 2, versículo 10, nos descreve como essas características funcionam em nós. O próprio Deus já preparou boas obras para que nós a fizéssemos, nós a andássemos nelas. Vamos descobrir hoje mais um pouco juntos como isso afeta o mundo em que nós estamos nos dias de hoje. Amém? Como cristãos, cada um de nós foi criado para Deus e para um propósito. E as boas obras de Efésios 2 não se limitam apenas para alguns, pelo cargo ou ministério que, por exemplo, você ou eu ou outra pessoa que se encaixa nesse processo possa exercer na igreja, mas sim para todos os que estão em Cristo e são novas criaturas nele. Isso nós já vimos em alguns programas passados. Isso todos nós precisamos entender. Amém? Nesta série, ou fazendo um fechamento, um encerramento desta série, nós aprenderemos mais algumas questões. E temos visto algumas coisas sobre as características que os cristãos têm. Sim, cristãos são todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Redentor e Senhor. Eles nasceram de novo pelo Espírito Santo e entregaram as suas vidas completamente a Jesus Cristo. A Bíblia diz que essas pessoas estão em Cristo, e aqueles que estão em Cristo são todos iguais perante o Senhor. E isso quer dizer o quê? Gálatas capítulo 3, versículo 28, nos explica. Volte um pouquinho aí, Efésios, livro antes, Gálatas capítulo 3, verso 28, diz assim. Gálatas 3, 28.
Porque não existe judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos caminhando então. Algumas pessoas, elas acham que, por exemplo, ser mais ricos ou ter uma certa aparência, uma aparência melhor do que os outros, por exemplo, ou uma classe social melhor, ou porque ela faz coisas boas, que elas são especiais para Deus, ou mais especiais. E os próprios discípulos de Jesus acreditavam e pensavam assim. Na passagem em Mateus 19, 24, onde isso é discutido e Jesus fala acerca da dificuldade de um rico, por exemplo, entrar no reino de Deus, sendo mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, por exemplo, nós entendemos, pela resposta ali de Jesus à indagação dos discípulos, que todo cristão é igual e criado por Deus para boas obras. Se você é um cristão rico, por exemplo, você foi criado para boas obras. Se você é um cristão pobre, por exemplo, você foi criado para boas obras. Se você é um cristão velho também, ou moço, ou um homem, ou uma mulher, um atleta, um gênio da ciência, por exemplo, um deficiente físico e até um deficiente mental, um marginalizado, um tímido, um desajeitado, um ousado, conhecedor da Bíblia ou não, você é igual a outros perante Deus. Todos são iguais para Deus. Você está num país livre ou você também está num país que tem perseguição religiosa, por exemplo. Todo cristão foi criado por Deus para boas obras. Para Deus não há diferença nenhuma. Agora, eu posso me perguntar, e você pode se perguntar, por exemplo, e se o cristão não quiser fazer boas obras? Tiago, capítulo 1, verso 22, nos explica isso. Tiago 1, 22, abra sua Bíblia aí, diz assim, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você é um cristão e o seu fruto natural é servir aos outros, faça isso. É assim que nós devemos entender. Jesus deu o maior exemplo disso. Ele deu o maior exemplo de todos. Ele disse assim, certa vez, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, entenda isso. Você é um cristão criado por Deus para fazer as boas obras dele. Então, a exemplo de Cristo Jesus, o nosso mestre, sirva o seu próximo. Ele é o nosso modelo, Cristo Jesus. Quando nós fazemos a boa obra ou as boas obras daquele que nos criou, nós honramos a Jesus. Isso é o que nós estamos fazendo. Mas temos de ter cuidado para servir de forma correta, não é? Para servirmos ao Senhor Jesus, servindo ao próximo, amando o próximo, mas servir de forma correta, servir corretamente. E nós podemos pensar em 6 diretrizes ou 6 direções que devemos observar quando estamos servindo, não ao próximo, mas ao Senhor. Amém? A primeira coisa que nós devemos pensar aqui na primeira diretriz é que servimos porque somos salvos. Nós não servimos para sermos salvos. Isso tem que ficar bem entendido aqui. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós entendemos aqui porque, em primeiro lugar, nós devemos
entender esta primeira diretriz, não é? Nós servimos porque somos salvos, não servimos para sermos salvos. Deus também, nós entendemos que nesses versículos quer dizer que Ele não divide a sua glória com ninguém. Foi Ele que nos salvou. Foi Cristo Jesus que pagou alto preço pela minha e pela sua salvação. Por isso Deus não divide a glória dele com ninguém, não é? É Ele que salva. Amém? Em segundo lugar, nós aprendemos aqui como uma diretriz para entendermos essa questão, é que nós servimos por gratidão, não por um dever. Amém? Jesus fez muito por nós ao nos salvar da condenação eterna, a condenação que nós tínhamos pelo nosso pecado. Os nossos corações devem ser agradecidos sempre, e esta gratidão em nosso coração deve nos levar a fazermos boas obras, ou seja, as boas obras são resultado daquela gratidão que eu sinto no coração pela salvação que me alcançou pela graça, né? Foi de graça para mim, mas houve um preço pago pelo meu Mestre, pelo meu Senhor Jesus Cristo. E as boas obras para o próximo, servir ao próximo que eu pratico, é um resultado da minha salvação. Amém? Então nós servimos por gratidão, não por um dever. Não devemos nada, nem temos como pagar ao Senhor tão grande salvação. Amém? Em terceiro lugar, nós entendemos aqui das 6 diretrizes que devemos observar quando estamos servindo ao Senhor, que devemos servir pelo poder do Espírito Santo e não pelos nossos próprios esforços ou méritos. Na verdade, não temos nenhum, não é? Isso significa que estamos cedendo a Deus e dependendo da sua força em servir aos outros. Isso tem que ficar bem entendido. Em terceiro lugar, nós devemos servir pelo poder do Espírito Santo que habita e que está em nós. Amém? Uma quarta diretriz que nós devemos pensar e entender aqui é que, como cristãos, nós devemos servir através do amor e não do medo. Sim, existem alguns cristãos que acham que se a gente não diz a coisa certa, por exemplo, não faz a coisa certa, não falta nos cultos, por exemplo, essas pessoas elas acham que Deus vai castigar de alguma forma e elas ficam com medo. Nós devemos servir não pelo castigo de Deus, mas porque Deus nos ama. Amém? Então, como cristãos, nós devemos servir através do amor, porque o amor verdadeiro joga fora todo o medo, inclusive aquele que eu tenho natural, não é, de ser castigado por Deus. Amém? Em quinto lugar, uma diretriz aqui importante também que nós aprendemos é que precisamos lembrar que servimos como amigos do Mestre, não como escravos do Senhor Jesus. Quer ver um texto interessante? João capítulo 15. João capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus diz assim, João capítulo 15, versículo 15, diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que maravilha, queridos irmãos. Isto é um privilégio para nós. Alguns de nós temos no trabalho chefes que são amigos e até mais chegados, mais íntimos. A amizade mais profunda, ela é diferenciada, não é? Ela é mais pessoal. E é isso que o Senhor quer de nós. Uma relação mais próxima, não é? Mais pessoal com Ele. Esta relação que Jesus nos dá condição de termos com Ele. Então nós cooperamos com Ele. Somos cooperadores
de Deus por meio de Jesus. Aliás, é um relacionamento pessoal, especial que temos com o Senhor, e Ele permite isso. Já não vos chamo de servo, mas amigos, não é? Deveríamos ser escravos, mas Cristo nos chama de amigo. E isto é um grande privilégio, como já disse, querido irmão, querida irmã. É um privilégio para nós. Esta é a graça irresistível do Senhor. Amém? Em último lugar, aqui uma sexta e última consideração que nós devemos observar nesta caminhada, não é? De aprendizados aqui, como uma diretriz que devemos observar quando estamos servindo ao Senhor nesta caminhada do nosso discipulado. Em sexto e último lugar, nós devemos servir com a vida interior de Cristo e não apenas com o seu exemplo. Preste atenção. O exemplo do Senhor Jesus é primordial para nós. Com certeza, Ele é o maior exemplo para o serviço. Mas devemos prestar atenção aqui que é uma diferença. Devemos servir com a vida interior de Jesus e não apenas com seu exemplo. Eu explico. Há algumas religiões e ensinos que dizem que Ele, o Senhor Jesus, é apenas um bom professor. A dificuldade de nós entendermos este ensino é que, por exemplo, os nossos pecados, eles não são tratados se houver apenas Jesus assim, não é? E somente Cristo pode tratar isso. Porque se Ele não é tratado, o meu pecado, por exemplo, não há salvação. João 3,16 diz isso muito bem. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um texto muito conhecido de cada um de vocês. E se eu pegar João 3,16, né, que são aquelas pessoas que receberam Jesus, são aquelas pessoas que fazem isso, que se diz lá em João 3,16, essas pessoas podem declarar o que Gálatas 2,20 diz. Veja lá, Gálatas 2,20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? A Bíblia diz que eu tenho a vida de Cristo em mim. É o que Gálatas está querendo dizer. Aquele que recebeu a Jesus Cristo, como diz lá em João 3,16, aplicando Gálatas 2,20 à vida dele, é isso que está querendo dizer aqui. Então, como cristão, é assim que eu posso fazer as boas obras de Deus, as que Ele preparou de antemão para mim. A nossa identidade em Cristo está na base de qualquer ministério ou obra que eu venha fazer. Tudo isso que nós discutimos em torno dessa série, todos os temas, eu tenho que estar em Cristo, não é? Se eu estou em Cristo, essas coisas vão se cumprir automaticamente em minha vida. Claro que aos poucos é um processo. Como cristãos, nós somos obra de Deus. Portanto, todos nós que chamamos o nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, temos obras ou maneiras variadas de servir, que Deus já preparou para cada um de nós. Eu apenas e você precisamos estar dispostos a realizar estas obras. Precisamos estar ali, como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, disponíveis. Esta é a palavra. E nós aprendemos, fechando este pensamento nesta série, 6 diretrizes ou 6 direções que nos dão graça em espírito para servirmos ao Senhor. Amém? Nós
aprendemos que nós servimos porque somos salvos, não fazemos boas obras para sermos salvos, servimos por gratidão, servimos pelo poder do Espírito Santo. Aprendemos que os cristãos servem a partir do amor e não do medo. Servimos como amigos do Mestre, não como escravos dele, e servimos como cristãos que servem pela vida de Cristo e não apenas pelo seu exemplo, através de uma forma mais íntima com o Senhor, deixando o Espírito Santo trabalhar em minha vida. Todas essas 6 diretrizes irão me ajudar nesta caminhada a entender coisas tão relevantes e importantes que nós aprendemos aqui nesta manhã. Mas tudo isso começa quando estamos em Cristo. Este é o fundamento desta série que nós começamos lá atrás. Como cristãos, devem levar uma vida centrada em Cristo, ter Cristo como o seu Cordeiro, ter Cristo como o seu Senhor, ter Cristo como a sua vida, o seu libertador e líder. Além disso, aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus, eles são uma nova criação, são cidadãos do céu e obra de Deus. Amém? Em Cristo somos tudo isso, mas temos que estar em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele e só Ele oferece o que nós tanto desejamos e precisamos: amor incondicional, verdadeira alegria e paz interior. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, porque sem Ti nada podemos fazer, e quando estamos em Cristo não há crise. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa paz, nossa alegria, é o Senhor que é o nosso sumo pastor. O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, e de nada teremos falta, e só estando no Senhor, por meio do Espírito Santo que habita em nós, é que nós somos tudo isso que estudamos nessa série. Permita, Senhor, que entendamos e que busquemos no Senhor sermos tudo isso, e com certeza o Senhor, somente o Senhor, dominará totalmente a nossa vida e caminharemos num discipulado verdadeiramente cristão. Abençoe meu irmão, minha irmã, aquele que nos ouve nesta manhã, e aquele que ainda não é um servo do Senhor, aquele que ainda não tem o Senhor como seu Senhor, como sua vida, aquele que não vê o Senhor como seu Cordeiro, aquele que ainda não nasceu de novo, não é uma nova criatura. Ó Deus, opera nesta vida para que ele possa, assim como nós, que estamos na caminhada diariamente do discipulado, aprender com o Mestre a sermos cristãos que praticam verdadeiramente as obras de Deus em nossa vida, pois essa é a nossa oração neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Pedindo a Ele que o Senhor fale ao nosso coração, nosso encontro presencial logo mais à noite como congregação. Assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, único e Salvador e Mestre. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem estaremos dando abertura à nossa campanha por missões nacionais. E porque tudo isso aconteceu na minha vida e na sua, foi por um propósito. Porque Ele me amou primeiro. E porque Ele me amou, eu faço uma série de coisas ligados a Ele, movidos pelo Espírito dEle. Na semana que vem vamos começar a pensar um pouco mais nisso. Que Deus nos abençoe e nos direcione nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até semana que vem. A
Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Oh, esse grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Porque ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde!